Olá, caros alunos, aqui é Ricardo, professor de Geografia de vocês. Vamos dar início à semana 2 do Plano de Educação Tutoriada de vocês. A unidade temática dessa semana é o mundo do trabalho e o tema é Indústria 4.0 e o futuro do trabalho. Bom, o que é essa Indústria 4.0? Há uma discussão, inclusive, a respeito de que esse novo perfil de produção industrial ser uma nova revolução industrial, a quarta revolução industrial, no caso. Bom, mas outros discordam, inclusive eu também acho que não é por aí, porque a atual revolução industrial, a terceira revolução industrial, é chamada de revolução tecnocientífica. E por que não seria uma quarta revolução industrial? Porque a indústria 4.0 é simplesmente uma modificação nos meios de produção industrial ancorada sobre a tecnologia. São quatro, fala 4.0 porque é informação, tecnologia de informação, eletrônica e hardware. Por isso fala indústria 4.0. E o que muda isso? Muda é uma dinâmica diferente de produção, onde os profissionais, os novos profissionais que vão surgir, dada a demanda e ao apoio, a ancoragem que eu disse tecnológica, faz com que o trabalhador ele seja mais a sua produção seja mais ampla, ele não é específico mais numa função, ele consegue fazer mais de uma função no meio de produção graças ao aparato tecnológico. Então, no meio de produção graças ao aparato tecnológico. Então, não é como se fosse o Fordismo antigamente, onde o profissional executa uma função o tempo todo, repetitivamente. Não, ele vai ter uma função mais ampla no meio de produção. Tá? Inclusive, nós vamos ver algumas profissões do futuro na atividade de vocês, e fala, por exemplo, técnico de impressão 3D. Ora, o cara que vai produzir, não sei se vocês já viram a impressora 3D, ela consegue produzir através de um tipo de material peças, moldes, mesmo objetos. Não é só fotografia, imagem, não. Ela consegue produzir objetos. Ora, um profissional que vai executar essa tarefa, ele tem que dominar hardware, software, material. Ele não vai ficar fazendo só uma coisa, ele vai ter que buscar, ele vai ter que, através da tecnologia, fazer esboço, buscar o projeto que está desenvolvido eletronicamente, transformar em um projeto palpável em 3D. Então, aí você entende que ele tem, através da tecnologia, diversas funções na produção. É por aí que vai essa flexibilidade, essa adaptação às novas funções, é uma característica do novo trabalhador, da chamada indústria 4.0, que nada mais é, gente, do que a evolução da própria revolução tecnocientífica, certo? Ela se mostrando. Aí nós vamos ter algumas áreas como a mecatrônica, a engenharia eletrônica, de software, que são as tecnologias que vão surgir, emergir dessa nova indústria 4.0. O Brasil, por não ser produtor de conhecimento e tecnologia, certamente vai caminhar a passos mais lentos e vai demorar a se adequar a essa nova realidade. Os países centrais que produzem tecnologia e conhecimento, esses sim, já estão vivenciando uma reforma bem profunda nos meios de produção. Tá joia? Então, essa indústria 4.0 basicamente é isso. Para realizar as atividades, leia o texto introdutório. Aqui está falando que a indústria 4.0, vocês vão clicar nesse link, que vai abrir isso aqui. Tem diversos vídeos que vão mostrar o que é essa indústria 4.0, mas basicamente é o que eu falei para vocês. Então vamos lá, as atividades. Observe a lista de algumas profissões do futuro. Analista de Big Data, arquiteto especializado em home office, diretor de User Experience, engenheiro de energias renováveis e por aí fora vai. Design industrial, bioinformacionista, corretor de seguro de dados. São profissões que estão emergindo diante da demanda atual e da capacidade de produção proveniente de um aparato tecnológico, tá? Então vamos lá.
Observa essa lista. Nos últimos anos, uma série de novas tecnologias tem começado a fazer parte da vida do trabalho e das relações entre as pessoas. Para alguns teóricos, essas transformações já significam o início de uma nova revolução industrial. Para alguns, mas a maioria discorda. Cite algumas mudanças esperadas nos processos produtivos para a chamada quarta revolução industrial. Então vocês vão dizer aqui, vão citar algumas mudanças que se espera dessa suposta quarta revolução industrial. Tá? Observe essas profissões aqui e me diga o que vocês acham que vai mudar. 5 profissões do futuro. Engenheiro de software, mecânico de veículos híbridos, que é aqueles que utilizam motor a combustão e motor elétrico, né? Design de tecidos avançados, técnico de impressão 3D, que eu acabei de falar, especialista de Big Data. Essa questão número 1 ela ficou meio confusa, porque pede para vocês olhar e citar algumas mudanças esperadas nos processos produtivos. Bom, considerando o texto, dá para fazer, né? Quando se fala em flexibilização e o profissional tem que se adequar a uma nova realidade. Então, basicamente, é essa a grande mudança que se espera nesse processo dessa quarta revolução industrial. Tá? Considerando aqui as novas funções, os novos profissionais, e o que o profissional ele não vai deixar de existir, ele vai ter que se adequar a uma nova realidade, buscar aperfeiçoamento para poder se encaixar na demanda industrial que se apresenta. Observe a tabela e a imagem abaixo para responder as atividades 2, 3 e 4. Vamos olhar aqui. Aqui nós temos uma impressora 3D produzindo panqueca. Olha que coisa louca. Uma impressora produzindo panqueca. Então, obviamente, ela usou como material a massa, né, de trigo para fazer panqueca. Então, você tem um design, você tem um software que tem um desenho dessa panqueca, ela vai produzir a panqueca para você. Vai cortar. Se por um lado o desemprego tem aumentado, por outro, há vagas sobrando em determinadas áreas. Analise a situação e indique uma hipótese que a explique. Bom, está sobrando vaga em algumas áreas porque a transição do profissional tradicional para o profissional tecnológico, ela está em curso, mas quando ela se estabilizar, certamente muitos postos de trabalho vão desaparecer, porque a ideia da indústria é otimizar a produção com menos mão de obra, porque isso vai gerar menos custo e maior produtividade. Então, certamente, tecnologia caminha junto com desemprego estrutural e certamente não haverá vaga para todos no futuro. Então, quem quiser se encaixar nesse mercado de trabalho, nesse novo mercado de trabalho, tem que correr atrás e se aperfeiçoar. Então, vamos lá. Analise a situação e indique uma hipótese que explique. Então, é o que eu acabei de falar. Tem vagas por esse motivo. E aí é o seguinte, quando essas vagas forem ocupadas, certamente o número de pós-trabalho será menor. Isso é certo, chamado de desemprego estrutural. Então, quem quiser se encaixar, que corra e aperfeiçoe-se. Isso vale para vocês, que são novos. Eu já estou na reta final, não preciso correr atrás de muita coisa mais não. Quer dizer, nós já estamos fazendo aqui um tipo de trabalho diferenciado também. Nós temos os profissionais de educação, nessa pandemia, a gente vai se readequar a uma nova realidade também, usar a tecnologia. Alguns sofrendo mais que outros. Número 3. Elenque pelo menos 2 habilidades necessárias ao profissional. Você considera ter alguma delas? Quais? Bom, a discussão que a gente já teve aqui acaba ilustrando o que se pretende nessa questão 3. Tá? Que habilidade tem que ter? O profissional tem que ser aquela pessoa com mente fechada, que quer fazer uma coisa só, que não está disposta a aprender, que não está disposta a flexibilizar suas funções dentro de um espaço produtivo. É isso que é característica? Não é. Você tem uma dessas características? Então, se você tem, cite quais aí. Se não tem nenhum, é bom começar a aprender a ter, viu, gente? 4. Das 5 profissões presentes na tabela, qual você achou mais interessante? E como é a situação do Brasil no cenário da indústria 4.0? Isso eu acabei de explanar no início do vídeo. E vocês vão olhar essas tabelas aqui. Vai olhar essa tabela, desculpe.
São essas as funções aqui, ó. Engenheiro de software, mecânico de veículos híbridos, design de tecidos avançados, técnico de impressão 3D e especialista em Big Data. Você convive com algum trabalhador desse cenário da indústria 4.0? Se positivo, converse com ele e registre o dia a dia de trabalho. Caso negativo, veja as mudanças de trabalho no decorrer do tempo na sua região. Mecanização do campo, robotização da indústria, entre outros. Registre as alterações. Vocês certamente não vão ter contato com esse pessoal dessa indústria 4.0, tá? Mas vocês conseguem perceber as mudanças que aconteceram no nosso espaço de convivência através da evolução tecnológica. Então, muitas funções ou algumas profissões tiveram que se adaptar e algumas até desapareceram em função da tecnologia. Então, você vai registrar essas alterações. Bom, para essa semana são só essas questões. São até boas, elas não são muito fáceis. Elas exigem que vocês tenham um pouquinho de atenção para fazer, assistir os vídeos, ler o material com atenção. E qualquer dúvida já sabe o que fazer. É só me acionar no WhatsApp.